A casa ainda não está bonita por fora. A gente não reformou o quintal. E nesse vídeo, enquanto eu limpo o meu quintal, eu vou te contar o porquê. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje não é dentro de casa, é fora de casa, no meu quintal. Eu vou estar mostrando um pouquinho como que eu limpo o meu quintal para vocês hoje. E vamos bater também um papo falando sobre o quintal. O que aconteceu, por que não deu pra gente mexer no quintal quando a gente mexeu dentro de casa, quando a gente fez a reforma. E vou também deixar uma pergunta aqui para vocês. Será que a fachada da casa, ela é mais importante que o conforto de quem vive dentro dela? Tem muitas pessoas que se preocupam com o que os outros vão ver. Aqui em casa, eu e meu marido, nós pensamos diferente. Conforto vem primeiro e aparência vem depois. Então, senta que lá vem história. No início, eu e meu marido, quando a gente foi morar junto, a gente ficou morando na casa da minha sogra. Eu engravidei de Beatriz, então assim, não tinha como a gente pagar um aluguel, iria ficar muito puxado. Então assim, a gente ficou morando com a minha sogra. E nesse meio tempo, a minha sogra foi aumentando a casa, sabe? A casa dela também não era muito grande. Então, aos pouquinhos, ela foi aumentando. Aí ela fez na parte de cima, então a casa dela ficou bem grande. Então a parte de baixo da casa ela dividiu pra gente. Ela deu 4 cômodos pra gente. No início, a gente ainda ficou assim, ficou tudo aberto, né? A gente tinha acesso à casa dela, ela tinha acesso à nossa casa. Porque nós ainda não tínhamos o nosso banheiro. Então todo mundo usava o mesmo banheiro. E assim, era super de boa, foi super de boa assim morar com a minha sogra. A gente sempre se respeitou, a gente se respeita até hoje. Então assim, era mais questão disso, de quem casa quer casa. E cada casal, quer sua prioridade. Então assim, aí a gente conseguiu, mexer no banheiro. Minha mãe deu o piso do chão, minha sogra deu o da parede, e assim a gente fez, com a ajuda de cada um a gente fez o banheiro. E aí a gente fechou a casa, quando a gente fez o banheiro a gente fechou a casa. Só que a casa não estava terminada, a casa era antiga, sabe? O chão era aquele chão verde, sabe? Que encera. O chão era desse chão, as paredes sem reboco. Então assim, a gente foi fazendo as coisas tudo aos poucos. O meu quarto que vocês veem no vídeo, ele não era muito grande, ele era pequenininho. A minha sala também não era muito grande, ela era pequena. Então assim, teve uma época que eu trabalhei em um hotel, trabalhei terceirizada e fiquei um tempinho lá. Aí a empresa foi embora e eles me mandaram ir embora, porque a empresa foi embora, não tinha serviço para mim. E com a rescisão desse emprego, eu consegui aumentar o meu quarto e também aumentar a sala. Por isso que eles ficaram maiores assim. E com esse dinheiro da rescisão, basicamente foi só isso que deu para fazer, aumentar e colocar telhado. E aí eu tinha muita vontade de ver minha casa toda terminada, toda feitinha, pintadinha, sabe? Era o meu sonho ver minha casa assim. E aí eu e meu marido, a gente começou a se organizar, a gente começou a guardar dinheiro. Meu marido também fazia outras coisas por fora, serviço por fora. E a gente começou a juntar dinheiro pra gente poder conseguir reformar a nossa casa. E a gente conseguiu, graças a Deus. Só que esse dinheiro só deu pra gente mexer dentro da casa. Se você não sabe como que a minha casa era antes da reforma, tem um vídeo aqui no canal, o tour da minha casa antes da obra. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada nesse vídeo, que vocês vão entender do que eu tô falando. Obviamente, não tendo dinheiro para fazer tudo, a reforma toda dentro de casa e fora de casa, a nossa prioridade era mexer dentro da nossa casa. Até porque a nossa sala, ela tinha uns buracos na parede, tinha uns buracos entre o telhado e aquela madeira que segura o telhado, sabe? Eu não tô lembrando agora, mas tinha uns buracos. Então, assim, ficava super frio aqui dentro de casa. Isso aconteceu porque a pessoa que mexeu aqui pra mim não mexeu direito, sabe? Acabou o serviço e a pessoa deixou buraco na parede. Então, assim, foi uma coisa bem difícil, sabe? Então, assim, a nossa prioridade
era mexer dentro da casa. A nossa prioridade era o nosso conforto e o conforto, né, de Bia. Porque na época eu não tinha... Não, na verdade, depois eu tive Noah. Então, assim, era pro nosso conforto, ainda mais com criança, sabe? Então, aquilo incomodava muito a gente. Então, a gente começou a juntar dinheiro e a gente conseguiu, né? A gente chamou uma pessoa super profissional, veio aqui, fez um orçamento pra gente e a gente não tinha todo o dinheiro. Então, assim, a gente já foi se organizando e continuando juntando. Quando a gente tinha um dinheiro, a gente combinou com essa pessoa e essa pessoa veio mexer pra gente. E fez um excelente trabalho, porque a gente elogia ele até hoje, sabe? Enfim, aí voltando pro quintal, eu não tenho uma varanda. O quintal tem entulhos da obra que a gente fez. Por quê? Esse entulho a gente não pode se desfazer dele, porque a gente vai usar para aterrar o quintal. Tá vendo esses entulhos aí? A gente não pode se desfazer, porque a gente vai precisar dele. Então, infelizmente, ele tem que continuar aí, sabe? Porque se a gente se desfaz dele, depois a gente tem que arrumar tudo de novo, sabe? Então, assim, é bobeira. E ele tá aí compactado, sabe? Já no chão. Então, ele não traz, assim, tanto perigo, sabe, pra gente. Até porque também a gente não fica ali. Então, assim, a gente precisa que ele esteja ali. Até a gente poder conseguir fazer a reforma no nosso quintal. E eu sempre faço isso, sabe? Não é só porque ele não tá terminado que eu não vou cuidar, que eu não vou tirar os matos, sabe? Que eu não vou varrer, que eu não vou botar plantinha. Eu não sou assim, sabe? Eu não tenho isso na minha mente. Só porque não tá do jeito que eu quero, eu não vou cuidar. Eu vou deixar um lixo, eu não vou tirar mato, eu vou deixar virar uma mata atlântica. Não. Cuide do pouco para você ser abençoado com o muito. Então, assim, eu sempre faço isso, sabe? Eu sempre arranco os matinhos, eu sempre varro ele, eu sempre faço o que eu posso, sabe? O que tá dentro das minhas condições. E nesse meio tempo, enquanto a gente não pode, a gente vai se organizando, sabe? Igual eu e meu marido aqui em casa, a gente é muito organizado, sabe? Com as nossas finanças. A gente tem uma planilha e tudo que a gente compra, a gente coloca nessa planilha. Se a gente tá precisando de alguma coisa, a gente vai lá e coloca, vamos supor, quebrou um eletrodoméstico. A gente está precisando. A gente vai lá e dá uma olhadinha na nossa planilha. Se a nossa planilha estiver verde e der pra gente comprar, a gente vai lá e compra, sabe? Mas graças a Deus a nossa planilha tá sempre no verde, porque a gente tá sempre se organizando financeiramente. E é muito sobre isso que eu tô falando com vocês, sabe? Não adianta nada eu ter uma casa linda por fora e ter uma casa toda ruim e cheia de buracos por dentro, sabe? Uma casa que eu não tenho conforto. Eu não acho o meu quintal bonito. Não acho. Eu quero melhorar meu quintal, eu quero mudar meu quintal, eu quero ter uma varanda onde eu possa colocar minha máquina, colocar meu armário de produtos de limpeza. Eu quero, mas infelizmente não está dentro das nossas condições hoje. Mas a gente sonha, sabe? A gente ora, a gente tem fé que isso vai acontecer, a gente trabalha para isso acontecer. E a gente também já tem um projeto, sabe? A gente já sonha já com o quintal de um jeitinho que a gente planejou, sabe? E é sobre isso, gente. Então aí eu já acabei de tirar todos os matinhos, agora eu tô indo lá na caçamba de lixo jogar todos os lixinhos que eu tirei. Aqui no quintal a gente tem uns pezinhos de fruta, a gente tem amora, a gente tem jabuticaba, eu tenho ali um pé de mamão, eu tenho um pé de limão. A gente já teve até uma hortinha aqui em casa tão bonitinha, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Então, assim, é o que eu sempre falo com vocês, não deixem de cuidar do pouco. É simples, não tá terminado, não deixem de cuidar, cuidem. E futuramente terá um vídeo lindo de eu mostrando para vocês meu quintal, fazendo um tour no meu quintal todo terminadinho. Ó como ficou, tirei todos os matinhos, coloquei umas pedrinhas ali em volta dos pezinhos de café que a gente plantou. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na sequência, eu vou colocar as fotos da nossa hortinha, que era uma hortinha tão fofa. E é justamente nesse quintal aqui que vocês estão vendo.
Então é isso, fiquem aí com as fotos da hortinha. Beijos pra vocês, tchau, tchau e até os próximos vídeos.